e mesmo outros de vocês. Então, primeiro assim, dar boa noite, né, a todos vocês, agradecer a professora Renata por se disponibilizar a estar aqui com a gente. Esse é um dos encontros do NESP que tem uma proposta de capacitação para a pesquisa, né? Eu tenho conduzido alguns encontros, até para vocês que estão aqui como convidados, que são encontros mais para o campo da escrita científica e da metodologia, né? Dos métodos de pesquisa e de como apresentar os resultados e tal. E a professora Renata, a gente está desenhando uma proposta de que ela vai vir com alguns encontros também, só que voltado para a questão da análise estatística. E esse primeiro momento, ele tem um momento que faz uma conversa entre esses dois pontos, né? Como é que eu olho para os objetivos, como é que eu olho para os desfechos, para os instrumentos que eu vou medir e penso na análise estatística a partir disso. Então, muito obrigada, professora Renata. E muito obrigada a vocês que estão aqui, né? Os estudantes que são do NESP, mas também estudantes do NEPES, estudantes que são orientandos de IC e outros convidados. A gente está aberto, né? E sejam muito bem-vindos. Renata, agora é com você. Passo aí a palavra. Obrigada, Maria, pelo convite, tanto de entrar no grupo quanto em relação a esse momento. Vocês estão me vendo bem? Só para... Beleza, qualquer coisa vocês me acionam aí, que às vezes meu microfone dá alguns probleminhas. Então, boa noite para todo mundo. Estou feliz que vocês estão aqui. Fiquei com medo da sala estar vazia, porque quando a gente fala de análise de dados, o pessoal fica meio assim, dá um pânico, e às vezes todo mundo acha que é muito difícil. Assim, não vou falar que é fácil, não é fácil, mas também quando a gente entende o propósito e as técnicas e como fazer, não se torna tão difícil. Se torna algo que faz parte da pesquisa, que a gente tem que passar por isso e que é importante a gente estudar sobre a análise de dados. Não só sobre a análise, mas entender que a análise faz parte de qualquer projeto de pesquisa. Seja ele com abordagem qualitativa, seja ele com abordagem quantitativa. Então, o nosso foco hoje é falar sobre projetos que tenham como delineamento estudos epidemiológicos, que são estudos quantitativos, né? Mas, obviamente, quem vai trabalhar com dados qualitativos, né, em relação a estudos qualitativos, com abordagem qualitativa em si, também precisa fazer as análises de dados que são específicas da pesquisa qualitativa. E vão utilizar outros softwares, geralmente, para fazer análise de dados qualitativos é importante ter um referencial teórico, metodológico. Então, a pesquisa quali segue um outro processo, mas que continua sendo um processo sistemático e organizado, assim como a pesquisa quant, né? Mas nosso foco hoje é para falar da pesquisa quantitativa. Então, espero que vocês gostem, eu tentei fazer de uma forma didática para vocês conseguirem compreender a linguagem e a estrutura, né? De como que a gente pode elaborar esse plano de análise. Então, vou passar aqui os slides. Então, não é difícil, né? Para fazer análise de dados, vocês vão precisar só entender o que é a análise exponencial da geometria da probabilidade, a estatística combinada, polinômio de 8º grau. Mentira, não precisa disso, né? Só para a gente começar mesmo, que essa é a imagem, a ideia que todo mundo tem quando fala sobre análise de dados, né? Quantitativo, sobre estatística, sobre bioestatística, sobre as técnicas utilizadas na estatística, e, na verdade, não é dessa forma que a gente vai precisar aprender, a gente que é da área da saúde. É muito mais simples do que a gente imagina. Não é fácil, mas também não é difícil nesse grau. Então, antes de começar a falar da análise em si, eu preciso que vocês entendam como organizar, como estruturar um plano de análise de dados. Quando eu falo de um plano de análise de dados, eu não me refiro apenas à análise estatística. A análise estatística está lá no final do meu plano de análise. Meu plano de análise de dados começa pelo meu tema de pesquisa. Então, o tema é um assunto abrangente. O tema é diferente de problema de pesquisa. Então, por exemplo, eu posso ter como tema da minha pesquisa doença cardiovascular. É um tema, uma grande área, um grande assunto. Tem várias coisas dentro de doença cardiovascular que a gente pode investigar. Esse é o meu tema, não é o meu problema.
O problema de pesquisa é uma pergunta. E que pergunta é essa? É a dúvida que te motivou a fazer aquela pesquisa. Toda pesquisa parte de uma pergunta. Se você não tem pergunta de pesquisa, você não tem pesquisa. Então, quando quem é mestrando mesmo aí, ou quem vai quer fazer doutorado, quer fazer mestrado, ou vai fazer TCC, enfim, vai passar por uma banca de avaliadores. Se algum avaliador perguntar assim, qual é o seu problema de pesquisa? Aí muita gente fala assim, doença cardiovascular, não. Esse não é o seu problema. Eu quero saber qual é o seu problema de pesquisa. O que ele está perguntando? Qual é a sua pergunta? Qual pergunta motivou você a fazer essa pesquisa? Isso é problema de pesquisa. Então, um problema de pesquisa ou pergunta de pesquisa indica exatamente qual a dificuldade que se pretende resolver ao executar aquela pesquisa. Então, o primeiro ponto de um plano de análise de dados é ter um problema de pesquisa. E aí, como é que a gente pode formular um problema de pesquisa? Sempre ele deve vir escrito sob a forma de pergunta. Em qual local do projeto vai constar um problema de pesquisa? Na introdução. Então, a sua introdução da sua dissertação, da sua tese, da sua monografia, tem que ter um problema de pesquisa. Ela tem que ter uma pergunta, com a interrogação, pergunta mesmo. O problema sempre é uma pergunta. Problema não é uma afirmação, é uma indagação. O problema deve ser sempre claro e preciso. Ele deve ser elaborado com uma base empírica, ou seja, para eu fazer aquela pergunta, para elaborar aquele problema, eu tenho que ter lido sobre aquele tema, para dentro do que já foi publicado na literatura, eu conseguir identificar o que ainda precisa ser investigado. Eu não vou partir do nada, porque hoje em dia, como a ciência já está muito avançada, a gente não parte do zero. Existe toda uma literatura científica que traz um excelente embasamento para novas descobertas, que não começam do zero. A gente vai aperfeiçoando a ciência com novas perguntas, mas a gente não pode descartar o que foi publicado anteriormente. Então, para elaborar um problema, eu tenho que ter lido sobre aquele assunto, sobre aquele tema, para identificar as lacunas no conhecimento, formular a minha pergunta, formular o meu problema e depois executar a minha pesquisa. O problema deve ser suscetível de solução. Então, não adianta você fazer uma pergunta para executar uma pesquisa que você não vai conseguir resolver aquele problema com a sua pesquisa, né? Então, a intenção de fazer o problema é conseguir resolver o problema executando a pesquisa. Então, ele tem que ser possível de ser solucionado. O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável, ele tem que ser possível de ser resolvido e ele deve ser ético, em primeiro lugar, né? Todo projeto de pesquisa que envolve seres humanos ou coleta de dados de seres humanos, mesmo que indiretamente, coleta de dados que não são públicos, deve passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, né? Então, o seu problema de pesquisa, a sua pergunta, deve condizer com as diretrizes, né, preconizadas para um projeto ser ético, né, para ser aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa. E eu coloquei um exemplo da pergunta da minha tese, do meu doutorado, né? Qual foi a minha pergunta que eu coloquei lá na minha introdução? Qual é a trajetória do risco cardiovascular e quais são os determinantes do alto risco cardiovascular de 30 anos ao longo de 4 anos de acompanhamento entre adultos de 20 a 59 anos? Esse foi o enunciado no meu programa de pesquisa da minha tese. Aí, em amarelo aqui, a trajetória do risco cardiovascular foi o meu desfecho principal. Eu tive outros desfechos, mas esse foi o meu desfecho principal, né? O que eu esperava investigar, que a gente chama de desfecho também de variável dependente ou variável resposta. É a mesma coisa. E eu vou falar sobre isso mais com vocês também. E aqui eu coloquei em azul as minhas exposições, que foram esses determinantes, também chamados de fatores de risco, do alto risco cardiovascular de 30 anos. Aqui foi segundo o score de Framingham, que avalia risco cardiovascular. Eu tenho aqui meu desfecho, a minha variável dependente, e tenho minhas exposições, que são minhas variáveis independentes, também chamadas de variáveis explicativas. É a mesma coisa. Eu coloquei o período, né, da coleta de dados ao longo de 4 anos e a população em que eu coletei esses dados, que foram adultos de 20 a 59 anos. Então, aqui um exemplo de um problema de pesquisa de um estudo de coorte, né? Então, eu fiz um acompanhamento ao longo de 4 anos para identificar a trajetória do risco cardiovascular
nessa amostra, adultos de 20 a 59 anos. Isso aqui foi um problema de pesquisa da minha tese. Aí eu coloquei aqui uma estratégia de como vocês podem elaborar bons problemas de pesquisa, né? Que a gente chama de estratégia PICO, que tem algumas variações. Tem PECO para estudos observacionais, tem PIO, né? Tem o PICO em que o C é contexto. Então, tem algumas variações desse acrônimo, dessa estratégia. Mas a estratégia clássica é chamada de PICO, onde P é o paciente ou também o problema, ou a população, e a intervenção, considerando que a PICO foi elaborada para revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, então revisão sistemática de ensaio clínico randomizado tem intervenções ali que estão sendo investigadas. Se for estudo observacional, esse I seria um E de exposição, não seria intervenção. O C é o controle ou a comparação, o que está sendo comparado com essa intervenção. Para estudo observacional, geralmente não vai ter o C, né? Só para o ensaio clínico. E o O é o desfecho, que é essa resposta. Aí eu coloquei aqui um exemplo de um problema de pesquisa com a estratégia PICO, né? Para vocês entenderem como elaborar um problema, uma pergunta clínica de pesquisa. Então, em adultos, que é minha população, é meu P, a vacina da Pfizer, que é a intervenção, é mais efetiva no sentido de efeito em condições reais, na redução de casos graves de Covid. Então, redução de casos graves de Covid é o meu desfecho, que é o outcome, comparado à vacina AstraZeneca, que é o comparador, nos ensaios clínicos controlados randomizados, que é o tipo de estudo, que é study type. Então, isso aqui seria um exemplo de uma pergunta de pesquisa para fazer uma revisão sistemática que compara os efeitos da Pfizer com o da AstraZeneca. Um exemplo, né? De uma pergunta clínica de pesquisa usando a estratégia PICO. Então, como essa estratégia pode ser adaptada, ela é uma boa base para vocês conseguirem entender como elaborar o enunciado da pergunta de pesquisa, né? Então, eu recomendo que vocês depois leiam um pouco mais sobre a estratégia PICO e as suas variações, para vocês conseguirem elaborar bons problemas de pesquisa, boas perguntas de pesquisa. Então, para começar a pensar, fazer meu plano de análise de dados, eu preciso ter uma pergunta de pesquisa. Não só pensando no plano de análise de dados. Para eu conseguir fazer qualquer pesquisa científica, eu preciso ter uma pergunta de pesquisa. Esse é o ponto principal e essencial. Sem pergunta, não existe pesquisa. Depois que eu tenho minha pergunta, eu preciso elaborar a minha hipótese. Então, o problema de pesquisa é uma pergunta mesmo, verdadeira. A hipótese é uma afirmação. Mas não é qualquer afirmação. Para eu ter uma boa hipótese, agora focando em estudos epidemiológicos, observacionais, eu preciso ter, na hipótese, a exposição, o desfecho e a direção da associação, que eu pretendo investigar entre essa exposição principal e esse desfecho. A hipótese é algo que eu suponho que eu vou encontrar de resposta da minha pergunta de pesquisa após a minha coleta de dados. Então, a hipótese vem antes da tese. A tese é o que realmente eu encontrei. Depois que eu coletei os dados, analisei os dados e elaborei os resultados. Hipótese vem antes da coleta e dos resultados. Por isso que o nome é hipótese, né? Vem antes da tese. Então, como é que eu elaboro uma hipótese? Eu preciso fazer uma afirmação relacionada ao meu problema de pesquisa. Então, o meu problema de pesquisa é uma pergunta, a minha hipótese é uma afirmação. E o que tem que ter nessa afirmação? A exposição, o desfecho e a direção da associação, que aí eu vou mostrar um exemplo para vocês. Essa hipótese, ela pode ser confirmada, depois que eu coleto meus dados e tenho meus resultados, ou ela pode ser negada, porque ela é uma hipótese. Então, eu começo o meu estudo trazendo na minha introdução meu problema de pesquisa e minha hipótese. Quando eu for fazer tudo do estudo, executar, coletar dados, elaborar resultados, que eu for fazer a conclusão, eu tenho que trazer essa hipótese de volta. Ela foi confirmada ou ela foi negada depois que eu coletei os dados, né? Porque a hipótese, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Ela vai ser submetida a testes, né? E aí, pensando em estudos epidemiológicos, quais testes vão verificar se essa hipótese principal é verdadeira ou falsa?
são testes estatísticos. Então, toda hipótese em um estudo epidemiológico, ela vai ser submetida a testes, ela vai ser testada. Testada como? Por meio da aplicação de testes estatísticos, que são testes de hipóteses. Então, a análise de dados tem total relação com sua pergunta de pesquisa e com sua hipótese. Aí eu coloquei aqui como é que a gente pode chegar numa boa hipótese. Primeiro, observação. Então, por exemplo, tem muitos profissionais de saúde que estão fazendo mestrado, o próprio local de trabalho, os serviços de saúde, né, são excelentes locais para a gente ter ideias sobre novas pesquisas na área da saúde, através da observação da rotina do serviço, dos casos que entram, os pacientes com determinada situação, sobre as infecções que estão sendo detectadas naquele serviço, enfim, os serviços de saúde são riquíssimos para a gente observar e ter ideias de pesquisa, né? Então, a observação é um primeiro passo para a gente chegar numa boa hipótese. Resultados de outras pesquisas, né? Assim como o problema, para a gente elaborar uma boa hipótese, a gente tem que ter um conhecimento sobre aquele assunto, né? Então, para eu ter o conhecimento, eu tenho que fazer uma revisão ampla da literatura para saber o que já foi publicado sobre aquilo, porque às vezes já teve estudo que já respondeu aquele problema de pesquisa meu e, consequentemente, já testou a minha hipótese. Então, se eu quero fazer a ciência, uma ciência nova, eu não tenho que repetir o que já foi feito. Eu tenho que trazer algo novo, né? Então, é importante consultar resultados de outras pesquisas para que você consiga trazer algo inédito na sua investigação, tanto no seu problema quanto na sua hipótese. Checar teorias sobre o que você vai abordar, isso entra na sua revisão da literatura também, e não descartar a sua própria intuição, né? Aquele bichinho que está te mordendo ali, que é importante você estudar sobre aquilo, investigar sobre aquilo, trazer resultados sobre aquilo. Então, são dicas que os livros de metodologia trazem para a gente chegar numa boa hipótese de pesquisa. E aí, quais são as características dessa boa hipótese, né? Dessa hipótese que pode ser aplicada e testada quando a gente faz uma pesquisa? Ela deve ser conceitualmente clara, né? Com essa base toda da literatura científica, do que já foi publicado sobre aquilo. Ela deve ser específica, ela vai ter a exposição ou a intervenção, ela vai ter o desfecho, ela vai ter a direção da associação, deve ter referências empíricas, porque você já fez a sua revisão da literatura, deve ser parcimoniosa, porque você vai testar o que você consegue testar, né? Se eu não tenho condição de fazer um ensaio clínico com 2.000 pessoas, eu não vou fazer uma hipótese relacionada a um ensaio clínico com 2.000 pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando vai fazer a hipótese para saber se a gente vai conseguir ou não testar essa hipótese. Ela deve estar relacionada com as técnicas disponíveis, principalmente em relação às técnicas estatísticas que você vai utilizar, e ela deve estar relacionada com alguma teoria, né? Então, o ideal é que todo estudo acadêmico ele tem um embasamento teórico-metodológico, que vai trazer uma luz sobre como você vai interpretar os seus dados. Na epidemiologia tem algumas teorias epidemiológicas mais clássicas, que às vezes os estudos nem mencionam, mas a gente sempre analisa os dados à luz de alguma teoria, mesmo sendo na pesquisa quantitativa, né? A maioria não menciona, mas é importante a gente mencionar a teoria epidemiológica também, que embasa nosso estudo quantitativo. E eu trouxe alguns exemplos, que foram hipóteses também da minha tese, né? Eu tive 3 hipóteses. Minha primeira hipótese: o sexo masculino, a baixa situação socioeconômica, o consumo de alimentos processados e ultraprocessados e os maus hábitos de vida aumentam o alto risco cardiovascular de 30 anos. Então, o que eu consigo identificar nessa hipótese minha aqui? Eu tenho aqui uma variável exposição, outra variável exposição, outra variável exposição, outra variável exposição. Aqui eu tenho a direção da associação. Essas variáveis aumentam, eu tenho a direção da associação. Aumentam o quê? O meu desfecho, que foi o alto risco cardiovascular de 30 anos. Então, isso aqui é um exemplo de uma hipótese epidemiológica, com exposições, o desfecho e a direção da associação. Outra hipótese: o risco cardiovascular de 30 anos aumenta ao longo de 4 anos de acompanhamento. Aqui eu não tenho claramente, porque como eu tive 3 hipóteses, eu não mencionei aqui as exposições, mas eu trouxe a direção da associação em relação à trajetória que eu gostaria de investigar, que era a trajetória do risco cardiovascular. E a outra hipótese, a mudança da trajetória
do baixo e médio risco para de alto risco cardiovascular ao longo de 4 anos de acompanhamento. Aqui também trouxe uma direção da associação. Eu falei que a trajetória baixa e média, ela vai ser alterada para de alto risco ao longo desses anos de acompanhamento. Mas se eu for pensar na estrutura ideal de hipótese, essa minha primeira hipótese é que traz a estrutura ideal, com as exposições, com o meu desfecho e com a direção da associação. Aí depois eu coloquei outros exemplos que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Então, falei sobre o tema, né? O tema é o assunto geral da pesquisa, falei sobre o problema, que é a pergunta, e depois sobre a hipótese. Não há como analisar os dados estatisticamente se você não souber qual é o seu problema de pesquisa e a sua hipótese. E aí eu botei aqui bem destacado com esse amarelo, porque tem muitos estudantes que eles vêm para mim assim, professora, pelo amor de Deus, eu não sei qual teste estatístico eu vou utilizar para analisar os meus dados. A primeira coisa que eu pergunto, qual é o seu problema de pesquisa? Qual é a sua hipótese? Qual é o seu objetivo? Qual é o delineamento do seu estudo? São as perguntas que eu faço. Não tem como eu já pular todas essas etapas que fazem parte de qualquer projeto de pesquisa, que é ter um problema, a hipótese, o objetivo e o delineamento do estudo e pular direto para a análise. Não tem como. Vai dar errado. E se eu fizer uma análise qualquer, sem considerar o problema, a hipótese, o objetivo e o delineamento, eu vou fazer uma análise incorreta. Eu não vou responder ao meu problema de pesquisa. Então, vocês não podem ir para a análise, se preocupar com a estatística, se preocupar com essa parte matemática toda e esquecer da estrutura do projeto, porque a análise está totalmente dependente do seu problema, da sua hipótese, do seu objetivo e do delineamento do seu estudo. Totalmente dependente. Então, a gente não pode pensar primeiro na análise. A análise a gente pensa lá mais para o final. A gente tem que pensar na estruturação correta do projeto. Por isso que o nome dessa aula é Plano de Análise dos Dados, mas não significa que vamos falar apenas de estatística. A estatística está lá no final. Então, é algo que eu quero que vocês tenham consciência sobre a importância da boa estruturação do projeto antes de pensar em qualquer tipo de análise de dados. E aí, a análise dos dados, ela está dentro da metodologia. E aí tem uma diferença conceitual entre metodologia e método, né? E aí vocês vão seguir sempre as diretrizes do programa de pós-graduação, quem for mestrando ou doutorando, que vocês estão inseridos, para saber se eu coloco lá na minha tese, na minha dissertação, metodologia, ou se eu coloco método, se eu coloco materiais e métodos, né? É uma diferença conceitual simples, mas existe uma diferençazinha. Metodologia é o estudo do método. E o método é o que a gente coloca em prática. Então, a gente tem metodologia e tem método nessa seção metodologia. Então, a especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange o maior número de itens, né? Então, a metodologia é uma seção do seu projeto de pesquisa e dentro da seção metodologia ou da seção materiais e métodos ou da seção métodos, né? Depende de como vão chamar, existem subseções. E vocês têm que preencher cada subseção, porque uma depende da outra. Não adianta eu pegar na seção metodologia e escrever um texto corrido sem delimitar subseções, fica desorganizado. Então é importante que tenha subseção delineamento, subseção local de estudo, subseção amostra, subseção coleta dos dados, subseção análise dos dados, subseção considerações éticas. Essas subseções são essenciais dentro da seção metodologia. E aí, lá no final, eu vou mostrar para vocês alguns guias de comunicação científica que trazem exatamente como vocês vão dividir a seção metodologia de vocês, né? Para vocês não se perderem na hora de elaborar o projeto de pesquisa de vocês, antes de submeter esse projeto a uma banca, para ele ser avaliado. Então, quanto melhor estruturado estiver o projeto, melhor vai ser para vocês terem aprovação, né? Tanto no comitê de ética em pesquisa, quanto em uma qualificação de mestrado, ou uma defesa mesmo. Então, é importante que vocês entendam como estruturar a metodologia. E aí, eu fiz um print aqui do Strobe, né, que é um dos guias de comunicação científica mais utilizados. O Strobe, ele foi feito para nortear a escrita de estudos observacionais epidemiológicos. Quais estudos,
Os transversais, que são os mais comuns de serem feitos no mestrado, no doutorado, por conta do tempo, né? O estudo transversal é um estudo que tem um período de coleta de dados pontual, delimita um momento específico do tempo, calcula a prevalência de um desfecho que vai ser escolhido. A gente não consegue estimar a causalidade fazendo estudo transversal, mas é o estudo mais comum que a gente faz, porque ele é muito mais barato e ele é muito mais rápido de fazer. Então, na maioria dos programas de pós-graduação, entre os estudos epidemiológicos feitos, a maior parte é de estudos transversais. Então, o Strobe, ele norteia a escrita de estudos transversais, mas ele norteia também a escrita de estudos caso-controle, que é um outro delineamento de estudo epidemiológico observacional, e de estudos de corte, que também é um outro delineamento de estudos epidemiológicos observacionais. E aí, eu fiz um recorte aqui só da parte que o Strobe orienta em relação aos métodos, dessas subseções dentro da metodologia ou dos métodos, né? Quais são as subseções? O desenho do estudo, desenho e delineamento e tipo de estudo é a mesma coisa. Então, se eu vou fazer um estudo transversal, qual é o desenho do meu estudo? Estudo transversal. Qual é o delineamento? Estudo transversal. Qual é o tipo de estudo? Estudo transversal. É a mesma coisa. E é o primeiro ponto, é a primeira subseção dentro da seção metodologia. É o delineamento do estudo, também chamado desenho do estudo ou tipo do estudo. É a mesma coisa. Aí o Strobe traz aqui o contexto. Dentro do contexto, ele traz vários itens que podem ser subseções também, né? Não precisa estar tudo dentro do contexto. A gente pode pegar esse contexto e criar subseções. Então, dentro do contexto, eu tenho que falar os locais, aí o local do estudo, as datas relevantes para meu estudo, o período de recrutamento, apresentar a minha variável exposição, se for um estudo de corte, o tempo de acompanhamento e tempo de coleta de dados, né? Ele traz essa subseção chamada contexto. Que a gente pode separar local de estudo, a gente pode colocar amostra, aqui ele chama de participantes. Então, tem algumas adaptações que a gente pode fazer, mas o Strobe, ele traz essa estrutura geral. Então, aqui os participantes seriam a amostra do estudo epidemiológico, né? Para estudos qualitativos, geralmente são chamados de participantes ou sujeitos do estudo, né? No estudo qualitativo, a gente não chama de amostra, porque não tem cálculo amostral, então é uma outra visão de mundo para elaborar o estudo qualitativo. Dentro do método, tem que ter a subseção das variáveis. Então, vocês que vão fazer estudos quantitativos, vocês precisam saber quais variáveis vão ser incluídas nesse estudo, a natureza de cada variável, se for variável quantitativa, qual é a unidade de medida de cada variável, como essas variáveis foram coletadas, com quais instrumentos de medida. Um exemplo, eu tenho a variável peso. Para meu estudo é importante. Eu preciso saber, peso é uma variável quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Ah, ela é quantitativa. Beleza. Qual a unidade de medida do peso para meu estudo? Eu vou estudar adultos. Ah, peso em quilos. Beleza. A unidade de medida do peso é quilogramas. Quilos. Beleza. Como esse peso foi aferido? Como foi medido esse peso? Ah, foi por uma balança. Qual é a marca da balança? Era uma balança calibrada, né? Tem que apresentar sobre esse instrumento de medida que aferiu o peso. Então, toda vez que eu apresento uma variável quantitativa, eu preciso apresentar a unidade de medida dela e apresentar como ela foi aferida, com qual instrumento de medida. Isso pensando em estudos primários, que você vai lá diretamente com o paciente, com o participante e afere o peso dele. Então, não é só falar que foi numa balança, não. Qual balança, qual a marca, como é que você calibrou, né? Essa marca que você utilizou é a melhor marca para dar uma medida confiável do peso? Tudo isso tem que ser descrito nessa subseção chamada variáveis. Se for uma variável qualitativa, eu tenho que apresentar quais são as categorias dessa variável. Isso tudo dentro da subseção variáveis. Aqui dentro eu vou apresentar, eu tenho só um desfecho, qual é meu desfecho? Eu tenho mais de um desfecho, tenho que citar todos os meus desfechos. Eu tenho exposição, uma só ou mais de uma, citar todas as minhas exposições. Eu tenho covariáveis, que são variáveis que são estudadas na minha pesquisa, mas não é exposição nem é desfecho. Quais são essas covariáveis? Quais as categorias das variáveis qualitativas? Quais as unidades de medida das variáveis quantitativas? Como elas foram medidas?
Tudo isso, todas as variáveis do meu estudo devem ser apresentadas nessa subseção chamada variáveis. É muito importante. E aí, dentro da subseção variáveis, o Strobe recomenda que vocês tragam também, pensando em estudos observacionais, as variáveis chamadas de variáveis de confusão, ou confundidores, ou fatores de confusão, ou viés de confusão. É a mesma coisa, né? O que é um fator de confusão? É uma terceira variável que afeta a associação entre minha exposição e meu desfecho. Se essa terceira variável existe e ela vai ser coletada no meu estudo, eu tenho que mencionar que aquela variável possivelmente é uma variável de confusão. Como é que eu sei, professora, que é uma variável de confusão? Porque eu já estudei anteriormente sobre esse assunto que eu estou pesquisando e outros estudos trouxeram aqui um exemplo. Na associação entre fumo e câncer de pulmão, o sexo é uma variável de confusão. Um exemplo. Então, se eu já sei que por estudos anteriores sexo é variável de confusão, eu tenho que investigar se para o meu estudo o sexo também vai ser uma possível variável de confusão. Eu tenho que relatar isso na subseção variáveis. Aí o Strobe traz fonte de dados mensuração, que aí é como cada variável foi medida, como eu tinha falado com vocês, e como que essas variáveis foram coletadas. Aí tem uma subseção chamada viés. O viés é um erro sistemático, que todo estudo observacional vai ter, né? O importante é que a gente tente minimizar o máximo possível a quantidade de erros, de vieses, né? Um viés em um estudo epidemiológico afasta a medida de associação que a gente vai encontrar, um risco relativo, uma razão de chances, uma razão de prevalência, afasta a medida que a gente encontra do valor verdadeiro na população. Porque a gente faz o estudo com uma amostra, a gente acha uma medida. Na população, não é exatamente aquele valor que a gente achou, mas tem que ser um valor próximo, que é o que a gente espera quando a gente faz uma análise de dados correta, uma coleta de dados correta, uma pesquisa bem planejada. Só que só por ser estudo observacional, já tem um monte de viés. Tem viés de seleção que pode existir, viés de memória, o viés de confusão, são esses fatores confundidores. Então, isso a gente tem que descrever na subseção chamada viés, que também está dentro dos métodos. O tamanho do estudo tem a ver em como a gente calcula a nossa amostra. Então, para qualquer estudo quantitativo, a gente precisa calcular uma amostra. Aí, existem diferentes tipos de amostragem. O que é o ideal para eu poder fazer testes estatísticos? Que eu utilize amostras probabilísticas. O que é uma amostra probabilística? É feito um sorteio, uma aleatorização dos participantes para que eles sejam incluídos no estudo de forma igual, né? Sem que eu escolha, sem que eu interfira com o pesquisador. Que a gente chama de randomização, né? Eu vou aleatorizar a entrada dos participantes do estudo naquele estudo. Tem várias técnicas, na verdade, de amostragem probabilística, mas é só para vocês entenderem como ela é importante para a gente poder fazer a análise de dados e encontrar resultados confiáveis. Infelizmente, muitos estudos, a maioria dos estudos no Brasil, estudos observacionais, são feitos com amostragem não probabilística. A mais famosa é a amostragem por conveniência, né? É errado fazer amostragem por conveniência? Não é errado. É um tipo de amostragem não probabilística. Eu não aleatorizei a entrada dos participantes. Se não tiver como eu fazer uma probabilística, beleza, eu posso fazer uma amostragem por conveniência. Mas antes de fazer por conveniência, tem outras técnicas de amostragem melhores, também não probabilísticas, que dá para utilizar, ao invés de ir direto para a amostragem por conveniência. Então, quem está fazendo um estudo quantitativo, vale a pena vocês estudarem sobre técnicas de amostragem para vocês escolherem a melhor técnica que condiz com o que vocês vão conseguir coletar de pessoas, né, os dados das pessoas. Para escolher uma técnica mais adequada, para não ser a por conveniência. Não é deixar por conveniência só realmente quando não tiver jeito. Porque no mundo ideal, para a gente encontrar as diferenças estatísticas que a gente espera, é importante que a amostragem seja probabilística, né? Então, de preferência, usar técnicas para amostragem probabilística. E aí, como é que eu consigo fazer a amostragem probabilística? No meu período de elaboração do meu plano de análise dos dados. Então, existem softwares estatísticos e sites que a gente consegue fazer o cálculo amostral
E dentro dos softwares, a gente também consegue usar as técnicas de amostragem probabilística com aquela população que a gente escolheu para estudar, né? Então, entre escolher o tipo de amostragem, sempre preferir as amostragens probabilísticas. Então, vale a pena vocês estudarem sobre isso também. Aqui ele trouxe as variáveis quantitativas, né? Estaria dentro da subseção variáveis, né? Para apresentar essas variáveis quantitativas. E aí depois vem os métodos... Meus cachorros, gente. Depois vem os métodos estatísticos. E aí, se vocês forem olhar aqui no método, a parte da análise está lá no final, né? Então, não é a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vou fazer meu plano de análise. Eu penso na análise depois de ter tudo isso aqui muito bem descrito. Inclusive, porque eu só vou saber quais testes estatísticos eu vou conseguir aplicar na minha pesquisa se eu tiver o conhecimento de todas as variáveis envolvidas no meu estudo. Porque a análise estatística depende das variáveis e da natureza dessas variáveis. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui uma estrutura geral de um plano de análise dos dados. Na primeira parte, além de definir o problema de pesquisa, definir a hipótese e os objetivos do estudo. Depois, definir o tipo do estudo, delineamento. É um estudo de coorte? É um estudo caso-controle? É um estudo transversal? É um estudo de métodos mistos? É um ensaio clínico, randomizado, não randomizado, que a gente chama de estudo quase experimental? Eu tenho que definir o delineamento do meu estudo. Eu tenho que selecionar as variáveis independentes, que são as minhas exposições. Eu posso ter uma ou várias exposições. Eu vou selecionar e descrever quais são as minhas variáveis dependentes, que é o desfecho. Eu posso ter um ou mais desfechos, que é a mesma coisa. Dependente e desfecho, independente e exposição. É a mesma coisa. E as covariáveis são outras variáveis que não são a exposição e o desfecho. Aí a gente chama de covariáveis. Eu tenho que pensar em estratégias para controlar as variáveis de confusão, pensando em estudos observacionais. Então, existem técnicas estatísticas de como controlar a interferência dessas variáveis de confusão na análise de dados. Né? A principal estratégia utilizada, porque assim, existem várias técnicas estatísticas, vários modelos que podem ser feitos, mas existem os modelos de regressão. Dentro dos modelos de regressão, que são muito usados na área da saúde, o próprio modelo, a inclusão das variáveis de confusão no modelo já controlam essas variáveis automaticamente. Então, é uma das técnicas mais utilizadas, é o controle dentro do modelo de regressão. Mas aí o pesquisador tem que saber quais são as variáveis de confusão para incluir essas variáveis quando ele for fazer um modelo de regressão, né? Já pensando mais adiante, uma análise mais robusta. Eu tenho que saber qual técnica de amostragem eu vou utilizar, de preferência a amostragem probabilística, e o impacto dessa técnica no meu plano analítico. Então, se for uma amostragem probabilística, vai ajudar muito eu encontrar boas associações quando eu vou executar meus testes, né? Porque os valores que eu vou encontrar vão ser muito mais próximos do valor real na população. Então, meu estudo vai se aproximar da verdade na população, quando eu uso a amostragem probabilística, que tem que ser o tipo de amostragem de escolha, né? Ao invés da não probabilística. E aí, como eu tinha mencionado, os dois tipos de amostragem, tem a não probabilística e a probabilística. A probabilística sempre tem que ser a de escolha. Tem vários tipos de probabilística, tem vários tipos de não probabilística. É importante vocês estudarem sobre isso, quem está escrevendo aí o projeto de pesquisa. E aí vem uma outra parte, que muita gente também pula... minha cachorra. Muita gente pula essa parte... Oh, Deus! Peraí, minha filha. Muita gente pula essa parte sem entender a importância de escolher um bom instrumento de coleta de dados. E o impacto que esse instrumento tem na análise. Peraí, que Melita tá... Oh, Deus. Peraí, minha filha. Aqui. O impacto que esse instrumento tem na análise de dados. Então, já aconteceu também, às vezes, um estudante vem para mim assim, professora, eu não sei como é que eu faço essa análise. Aí eu, além de perguntar qual é o problema, a hipótese, o objetivo, o tipo do estudo, eu falo, deixa eu ver seu instrumento de coleta de dados aí. Porque quando eu olho o instrumento, eu vou saber quais são as variáveis do estudo. E com base nas variáveis que são coletadas no instrumento de coleta de dados, é que eu vou saber, vou poder imaginar como eu vou conseguir fazer uma análise estatística.
Então, a partir das variáveis que estão no instrumento de coleta de dados. Eu coloquei uns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês, para vocês visualizarem de forma mais prática, né? Essa relação aí entre o instrumento e as variáveis e a base de dados, né? Eu trouxe um exemplo que eu acho que ficou bem prático para vocês compreenderem. Então, quais são os instrumentos que a gente pode usar em uma pesquisa científica? Então, a gente... Ó, meus cachorros. Espera aí, rapidinho. Home office é isso, né? Não tem jeito. E às vezes quando eles querem atenção também não tem jeito, não. É pior que filho. Eles estão agoniados aqui, que eu não tô dando atenção. Agora vem cá. Vem, tchau. Vê se você vai pegar. Pronto. Ficou só um aqui que ele não faz nada. Voltando. Existem vários instrumentos de coleta de dados, né? Existe uma variação na literatura também sobre o que é questionário, o que é formulário, né? Tem um conflito aí. Se vocês forem jogar na internet, vai falar que questionário é de um jeito, formulário é outro jeito. Só que eu me embasei num livro de Lacatos, de Fundamentos da Metodologia, para trazer o que é o questionário e o que é o formulário. Para Lacatos, questionário, ele tem questões predominantemente fechadas. E no questionário, ele tem que traduzir os objetivos específicos da minha pesquisa, né? Então, cada pergunta que eu faço no questionário, eu tenho que pensar se aquela pergunta vai me ajudar a responder meu problema, de ajudar na testagem da minha hipótese, e se vai responder meus objetivos. Então, quando eu escolho um instrumento já feito, já publicado, eu tenho que analisar se realmente é melhor usar um instrumento de outro pesquisador, se ele condiz exatamente com o que eu quero investigar, ou se eu preciso construir meu próprio instrumento, né? Isso tem que ser avaliado quando vocês forem fazer o projeto. Então, o questionário ele tem questões predominantemente fechadas, geralmente a própria pessoa... o questionário, na verdade, ele pode ser aplicado, mas geralmente ele é auto-aplicado. A própria pessoa ela consegue preencher. Existem as entrevistas, que para pesquisa quantitativa não é tão interessante, porque eu até botei roteiro. Para fazer entrevista, a entrevista ela pode ser estruturada ou semi-estruturada, ou não estruturada, mas ela sempre vai ter que ter um roteiro para guiar as perguntas que vão ser feitas pelo pesquisador para aquele participante do estudo. E aí as respostas são respostas abertas. Então, é muito comum a utilização de entrevistas em pesquisas qualitativas e não quantitativas. Porque se eu vou gerar um texto, eu não consigo analisar esse texto dentro de um software estatístico. Vou fazer conta com texto? Não consigo. Então, para a pesquisa qualitativa, é muito comum a utilização de entrevistas. Para a quantitativa, não é tão comum, né? Geralmente, podem ter questionários com perguntas abertas também. Mas, para análise estatística, o ideal é que as perguntas sejam fechadas ou sejam abertas, mas com resposta curta, resposta direcionada, né? Para a gente conseguir transformar essa resposta em categoria, ou se a resposta for um número, por exemplo, como a idade. Quantos anos você tem? Quantos anos completos você tem? A pessoa vai responder um número. Eu consigo analisar estatisticamente sem problemas, né? Então, as entrevistas geralmente vão ser utilizadas em pesquisas qualitativas. Vai ter um texto que é gerado pelas falas de quem foi entrevistado. Geralmente, essas pessoas, o pesquisador vai ter que gravar essas falas, essas respostas da entrevista. Depois ele vai transcrever as entrevistas para poder fazer a análise daquele texto, seja uma análise de conteúdo, seja uma análise temática, seja uma análise lexical, que aí são tipos de análise de estudos qualitativos. E a gente tem o formulário, que é um tipo de questionário, só que ele geralmente vai ser aplicado sob a forma de entrevista. Vai ter um pesquisador ali perguntando as questões para o entrevistado, né? Para o participante do estudo. Se eu escolho o questionário ou se eu escolho o formulário, tanto faz, mas deve-se levar em conta as implicações da pergunta de cada instrumento de coleta de dados com os procedimentos de tabulação e análise dos dados. Aí eu vou dar
vocês aqui. Vou mostrar primeiro um modelo de instrumento de coleta de dados e depois como aquelas perguntas vão virar variáveis em uma base de dados que vai ser utilizada para a gente fazer análise estatística. Então, eu vou mostrar isso de forma mais prática para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui, né? Mas, seguindo aquela sequência, então, desse plano de análise de dados, primeiro passo, eu preciso ter meu problema de pesquisa, que é a minha pergunta. Depois, eu preciso ter a hipótese. Depois, eu preciso ter o meu tipo de estudo, não, meu objetivo geral, na verdade. Depois, meu tipo de estudo. E depois, eu vou começar a seção métodos, né? Eu tenho um delineamento, estou na seção métodos. Aí, eu tenho que ter a minha amostra. Eu tenho que ter as minhas variáveis. E aí, como é que eu vou saber quais são as minhas variáveis? Depende do meu instrumento de coleta de dados. As variáveis do estudo estão no instrumento de coleta de dados. E o que são esses dados? São as respostas que os participantes do estudo vão dar à sua pergunta do instrumento de coleta de dados. Isso é o seu dado. A pergunta é a sua variável. O que a pessoa respondeu é o seu dado. Então, o que compõe uma base de dados para a gente fazer uma análise estatística? Uma base de dados é composta por variáveis nas colunas. As variáveis são as perguntas que você fez, que não vão estar como perguntas na base, vão estar com um nomezinho pequenininho. Mas aquele nomezinho se refere a uma pergunta que você fez no seu instrumento de coleta de dados. E quais são os dados na base de dados? São as linhas. Cada linha vai ter dados de um indivíduo separadamente. Então, isso compõe uma base de dados. Variáveis e dados, que são as respostas dessas variáveis, que constam no instrumento de coleta de dados. E aí, depois que eu tenho a minha base de dados construída, então eu tenho as variáveis, tenho os dados nas linhas, variáveis na coluna, dados nas linhas, eu preciso fazer a limpeza e a organização dos dados para que aquela base de dados seja compatível com o software estatístico que eu vou utilizar para fazer minha análise de dados. Então, não é só fazer um formulário não, uma planilha no Excel. Ah, professora, aqui eu vou analisar. Não é assim. Antes de analisar, a gente precisa checar a organização daquela base de dados, limpar o que tiver que limpar. Às vezes tem digitação incorreta, tem que corrigir. Erro de português na hora de digitar, tem que corrigir. Erro numérico, era para ser 20 anos, está lá 200 porque botaram um zero a mais. Tudo isso tem que ser identificado e tratado antes que a gente faça qualquer tipo de análise estatística, né? Então, fazer a limpeza e a organização dos dados dentro da base. Vou pegar a base, vou investigar se ela tem valores ausentes, principalmente em variáveis quantitativas, porque às vezes a pessoa, digamos, você aplica um questionário, que a própria pessoa, um questionário online, que a pessoa responde sozinha. Aí tem lá uma pergunta assim: qual é o seu peso? Aí não é uma pergunta obrigatória, que nada deve ser obrigatório, ela vai responder o que ela quiser responder. Ela não quer responder sobre o peso dela, ela pula. Então, ela precisa ser excluída do estudo por isso? Não, ela não precisa ser excluída. Mas o valor do peso ali, que é o dado da variável peso, vai estar ausente na sua base de dados. Tem como eu resolver valores ausentes? Tem. Estatisticamente, existem técnicas para que eu consiga atribuir um valor a um valor ausente. Obviamente, eu preciso ter mais valores presentes do que ausentes para fazer essa atribuição de um valor a esse valor ausente. Como é que eu posso fazer estatisticamente essa atribuição de um valor que não foi coletado? Através de uma técnica que a gente chama de imputação múltipla. Na verdade, existem várias técnicas de imputação múltipla, né? Atribui média, a média de todos os valores de peso, aí você coloca a média de todos os valores de peso naquele dado ausente, a mediana. Existem técnicas de imputação mais complicadas que envolvem regressão, mas tem como resolver um valor ausente se for de uma variável quantitativa. Da qualitativa não tem como resolver. O que está ausente na qualitativa está ausente. Não tem o que fazer. E os outliers são valores extremos. Então, por exemplo, digamos que eu estou coletando dados do peso de adultos. Então, eu tenho lá na minha base de dados um valor mínimo de 20 quilos. Com adulto, 20 quilos? Será que foi erro de digitação? Tem que pensar logo nisso. É um valor mínimo muito extremo, 20 quilos. E eu tenho 350 quilos. Você fala, poxa,
realmente esse valor aqui está correto? E aí, existem também testes estatísticos específicos e gráficos, né? Para a gente identificar quais são esses valores extremos verdadeiros na nossa base de dados. E a gente consegue tratar esses valores extremos se eles existirem. Ou removendo da base mesmo aquele dado, se for um valor extremo, se não tiver impacto na base como um todo, ou então usando técnicas estatísticas também para tratar esses valores extremos para que eles não comprometam a minha análise de dados. Então, antes de fazer qualquer tipo de análise mesmo, de associação, eu preciso trabalhar na qualidade da minha base de dados. Então, eu estou trazendo esse passo a passo para vocês perceberem que a análise não é só teste estatístico. Eu nem falei dos testes ainda, eu estou falando de um cuidado que a gente tem que ter no projeto de pesquisa até chegar na análise em si. E aí, quando eu tenho minha base ali que eu estou preparando, limpando, organizando, tratando o valor ausente, tratando o dado discrepante, eu preciso também verificar o nome das minhas variáveis, eu preciso renomear as variáveis, preciso atribuir código, se tiver nome de participante, eu tenho que colocar código numérico, enfim, eu não posso deixar o nome do participante na base. Tem alguma variável que eu preciso transformar matematicamente, fazer o logaritmo daquele dado? Tem alguma coisa que eu preciso fazer para transformar a minha variável? Eu preciso recategorizar alguma variável qualitativa? Digamos, tem a variável escolaridade, a variável original que você coletou. Aí você fez na pergunta lá, qual é a sua escolaridade? Aí tem lá, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino superior completo. Digamos que são todas as categorias da variável escolaridade. Aí tem muitas categorias. Variável qualitativa com muitas categorias dá muito trabalho quando a gente vai fazer análise. Geralmente dá muito erro. Por quê? Quando tem muitas categorias para a pessoa responder essa pergunta sobre qual é a sua escolaridade, alguma categoria vai ter pouca gente ou não vai ter nenhuma resposta. Isso é um problema para fazer testes com variáveis qualitativas, quando a gente tem poucos dados dentro de uma categoria. Então, o ideal é que quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente coloque até no máximo 3 categorias, de preferência. Se não tiver jeito, beleza, coloca mais. Mas o ideal é que a gente não coloque muitas categorias no instrumento de coleta de dados, porque isso vai impactar nos testes estatísticos da análise. Então, tem vezes que a gente precisa pegar essa variável escolaridade, que tem muitas categorias, e transformar em apenas 3, fundamental, médio e superior. Um exemplo, para conseguir fazer a análise dos dados, né? Então, quando a gente recebe a base de dados, que a gente prepara, a gente observa também se vai precisar transformar ou recategorizar algumas variáveis, né? Isso faz parte e precede a análise dos dados. Então, eu estou aqui cuidando da minha base de dados para que seja uma boa base, uma base organizada, para que depois eu consiga analisar esses dados. Aqui eu coloquei um print de uma base fictícia, só para vocês visualizarem. É muito mais simples do que vocês estão imaginando. Então, aqui, ó, variável peso, altura, IMC, sexo, idade, raça, fumo, álcool, escolaridade, sono. Vocês estão vendo aqui, tá tudo em letra minúscula, não tem acento, não tem cedilha, não tem espaço, não tem caractere especial. Tem software estatístico que não vai ter problema nenhum em reconhecer acento, letra maiúscula, minúscula, que você pode manter o nome bonitinho da variável. O Já Ouvi mesmo reconhece tudo, não tem problema. Mas se você for usar uma linguagem de programação como R ou Python, o R principalmente, que é a mais usada na área da saúde hoje em dia em relação às análises estatísticas, dá muito problema quando a gente coloca um monte de caractere especial, ou quando a gente coloca espaço ou letra maiúscula no nome da variável. Porque na hora de elaborar o comando, se você esquece um espaço, dá tudo errado. Então, dá trabalho. Então, é melhor eu preparar minha base para deixar os nomes das variáveis todos simplesinhos antes que eu comece a analisar. Então, aqui é um exemplo. Então, aqui nas colunas eu tenho as variáveis. Isso aqui é uma pergunta no meu instrumento de coleta de dados. Qual é o seu peso? Qual é a sua altura? O IMC eu consigo calcular tendo o peso e a altura da pessoa. Não preciso perguntar para a pessoa qual é o IMC. Qual é o seu sexo biológico? Ela vai marcar. Masculino e feminino. Se fosse gênero a pergunta, você teria mais categorias relacionadas ao gênero, que é diferente de sexo. Qual é
a sua idade em anos completos, para a pessoa saber que ela não vai colocar 23 anos e 6 meses, não. 23 anos. Qual é a sua idade? Qual é a sua raça, cor da pele, etnia? Isso aqui é uma pergunta. Aí vai ter as categorias. Preto, pardo, branco, amarelo, indígena, né? Isso aqui é uma pergunta. Você fuma, sim ou não? Um exemplo, né, da pergunta. Você ingere bebida alcoólica, sim ou não? Mas tem outras perguntas que podem ter mais categorias envolvendo fumo e álcool, né? De preferência, o fumo é muito comum perguntar quantos cigarros por dia, né? Para análise fica um pouco mais robusta essa informação. O álcool, perguntar só sim ou não é muito importante assim, nos estudos epidemiológicos. É importante a gente saber a quantidade de doses de álcool que são ingeridas por semana. Então, que a gente chama de consumo pesado de álcool, que é o binge drink, né? Então, o álcool só sim ou não, é só um exemplo que eu estou dando para vocês, mas seria meio pobre para um estudo epidemiológico. É melhor a gente saber a quantidade de doses que a pessoa ingere na semana, né? Para fazer uma análise estatística melhor. Escolaridade, então, qual é a sua escolaridade? Ensino fundamental, médio, superior, né? Então, aqui nessa linha, digamos que vai ter o primeiro participante, que é essa primeira linha aqui, que é o indivíduo. Respondeu médio, o segundo, fundamental, o terceiro, superior, o outro, médio, fundamental. Então, em cada linha dessa vai ter a resposta que corresponde a uma categoria da variável escolaridade. O sono seria a pergunta, como é a qualidade do seu sono? Boa, ruim, moderado? Vai ter aqui uma resposta para cada linha. Em relação à raça, amarelo, preto, pardo, branco, indígena, não quis responder, por exemplo, pode estar em branco aqui também, não, a pessoa não quis responder. A idade, aqui tem 30, 45, 52, 92, a pessoa que não quis responder, vai estar vazio. E aqui a mesma coisa, sexo biológico, masculino e feminino, não quis responder, mas vai estar vazio. IMC, você vai calcular de acordo com os dados do peso e altura, mas a pessoa pode estar vazio, ela não quis responder, essa primeira pessoa, mas ela respondeu a altura. Aí, você não vai conseguir calcular IMC se você não fizer imputação múltipla desse dado de peso, né? Então, esse cuidado com a base de dados a gente faz antes de fazer a análise. Eu estou falando só da base de dados, que é um exemplozinho bem simples. Isso aqui é uma planilha do Excel, normal, para vocês entenderem como construir a base de dados de vocês depois que vocês coletaram os dados da pesquisa com o instrumento de coleta de dados. E aqui, em relação à parte metodológica da análise em si, né? Quais tipos de análise a gente pode fazer? De análise dos dados. Né? Então, eu já tenho minha base está pronta porque eu já coletei os dados, trabalhei na minha base, deixei minha base organizada, os dados estão organizados, estão tratados, trabalhados, posso analisar. Qual tipo de análise eu posso fazer? Primeiro ponto, sempre começar por uma estatística descritiva. Sempre começar qualquer análise estatística apresentando o resumo da minha base de dados. Isso é estatística descritiva. Aí, qual tipo de estatística descritiva vocês vão ter que apresentar no estudo quantitativo e epidemiológico de vocês? Medidas resumo. O que são medidas resumo? O nome diz, resumo. Elas resumem minha base de dados. Quais? Média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartílico. São exemplos de medidas resumo. Variância é uma medida resumo, mas para a gente calcular o desvio padrão, a gente usa variância. Então, não precisa relatar variância, desvio padrão. Então, média acompanhada do desvio padrão, mediana acompanhada do intervalo interquartílico. Essas são as medidas resumo que apresentam para o leitor as variáveis quantitativas do meu estudo, os dados das variáveis quantitativas do meu estudo. Eu vou calcular frequências. Quais frequências? Absoluta e relativa. Para quais variáveis? Para as variáveis qualitativas. Eu calculo frequências. E eu posso elaborar gráficos. Então, tem gráficos para variáveis quantitativas e gráficos para variáveis qualitativas. Isso aqui tudo, essas medidas resumo, as frequências e os gráficos, eu faço para apresentar para o leitor a minha base de dados. Eu posso fazer gráficos de linhas para mostrar os dados de uma variável quantitativa, gráfico de barras para mostrar os dados de uma variável qualitativa, né? Então, isso aqui tudo faz parte da estatística descritiva.
é a primeira parte da análise dos dados que a gente faz em qualquer estudo quantitativo e epidemiológico. E aí, depois, a segunda parte é o que a gente chama de análise bivariada. Por que bivariada? Porque envolve duas variáveis. Então, na análise bivariada, eu vou testar as associações. Associação do quê? Do meu desfecho com minha exposição e do meu desfecho com as minhas covariáveis. E aí, na análise bivariada, a gente faz o que a gente chama de testes de hipótese. Então, olha a hipótese aí sendo testada. E aí, quais hipóteses estatísticas a gente testa em um teste de hipóteses? A gente testa uma hipótese nula, que é aquela hipótese falando que não há diferença, que não há associação entre o que eu estou investigando, entre aquela exposição e aquele desfecho. E existe a hipótese alternativa, que é a minha hipótese de pesquisa. A hipótese alternativa é a hipótese de que há uma diferença estatística, sim, né? Há uma associação, sim, entre variável X e variável Y. Essa é a minha hipótese alternativa. E aí, essa hipótese nula, que nos testes de hipótese, a hipótese que é testada é a hipótese nula, né? A resposta que eu encontro se refere a aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Quando eu tiver momentos com vocês para falar sobre bioestatística básica, eu vou explicar bonitinho o que são essas hipóteses, mostrar exemplos para vocês não ficarem boiando. Mas é só para vocês entenderem aqui a importância de ter a hipótese da pesquisa lá, porque a sua hipótese da pesquisa é a sua hipótese alternativa. A negação da sua hipótese da pesquisa é a sua hipótese nula, que vai ser testada por um teste estatístico, um teste de hipóteses. Então, existem testes de hipóteses paramétricos, que são realizados com variáveis quantitativas que têm uma distribuição normal. Depois, em outros momentos, eu explico isso para vocês quando eu for falar da parte da bioestatística. E existem testes não paramétricos, que são feitos com variáveis quantitativas que não tenham distribuição normal ou que sejam qualitativas, as variáveis, né? Então, aí aqui entra, por exemplo, um famoso t-student, é um teste paramétrico, feito com uma variável quantitativa associada com outra variável, que pode ser qualitativa ou quantitativa, e essa variável quantitativa principal tem a distribuição normal, aí eu faço um t-student. Um exemplo de um teste não paramétrico, Q-quadrado, de Pearson, que é o mais famoso e conhecido, que eu vou associar uma variável qualitativa com outra variável qualitativa. É um exemplo de um teste não paramétrico. Então, isso aqui faz parte da análise bivariada. Então, é a segunda parte de análise que eu tenho que fazer no meu estudo, né? Então, quando eu estou elaborando a seção métodos e eu estou na subseção análise dos dados, eu vou começar falando. Será elaborada, será feita estatística descritiva, com cálculo de medidas resumo para variáveis quantitativas e elaboração de cálculo de frequência absoluta e relativa para variáveis qualitativas e elaboração de gráficos tanto para variáveis quantitativas quanto para variáveis qualitativas. Isso tem que estar descrito lá na minha subseção análise dos dados. Aí, em seguida, falei da estatística descritiva, vou falar do teste de hipóteses. Serão realizados os seguintes testes paramétricos, eu cito os testes, ou serão realizados os testes não paramétricos, tal, pois a natureza das minhas variáveis é tal. Eu já vou ter apresentado as variáveis antes, lá no método, né? Então, eu consigo supor, planejar quais testes eu vou utilizar, considerando a natureza das variáveis que eu tenho. São variáveis qualitativas, quantitativas. Se elas são qualitativas, elas têm só 2 categorias ou tem mais de 2 categorias? Se elas são quantitativas, elas têm distribuição normal ou têm distribuição não normal? A escolha do teste sempre depende da natureza da variável. Por isso que vocês têm que ter uma subseção do método antes da análise dos dados, chamada variáveis, onde vocês vão descrever todas as variáveis e a natureza dessas variáveis que constam no estudo de vocês. Aí, beleza. Fiz a análise bivariada, encontrei ou não encontrei associações, digamos que eu encontrei associações. E aí eu vou partir, né? O estudo pode parar aqui a análise dos dados, no teste de hipótese? Pode parar. Só que ainda fica um estudo simples, que para a área da saúde não dá para a gente inferir muita coisa quando a gente para na análise bivariada, mas dá para a gente encontrar associações. Dá para parar aí? Dá. Quem quiser ir mais adiante, aí vão vir outras etapas. Que aí existem os modelos de regressão, que são muito usados na área da saúde. Tem vários modelos de regressão, a depender de qual é a natureza do meu desfecho, se ele é qualitativo,
se ele é quantitativo, qual o tipo de qualitativo, qual o tipo de quantitativo. Então, a gente consegue fazer estatísticas mais robustas, que a gente chama, que conseguem calcular risco, saber preditores, saber fatores associados. Então, existem os modelos de regressão, aqui é o nome de alguns tipos de regressão, que aí são análises um pouquinho mais à frente, vocês só podem aprender isso depois de entender estatística descritiva, depois de entenderem testes de hipótese para análise bivariada. E depois que entendeu essas duas partes, vai para a estatística mais avançada. E aí, é importante que o estudo epidemiológico também calcule medidas de associação, que realmente são as medidas que vão falar assim, olha, nesse tipo de amostra, né, consumir alimento ultraprocessado aumenta em 10 vezes a chance do desenvolvimento de hipertensão, um exemplo. Né? Isso para a epidemiologia, essa medida de associação, de falar de chance, de risco, de prevalência, é muito importante. Né? Até para a gente conseguir apresentar esses resultados em um artigo, é importante calcular medidas de associação. Que também tem um cálculo específico para cada tipo de medida de associação, que vai estar relacionado ao delineamento do meu estudo. Então, se eu estou fazendo um estudo transversal, qual é a minha medida de associação principal? Razão de prevalências. Porque eu calculo prevalência no estudo transversal. Mas eu posso também, no estudo transversal, calcular a razão de chances, que é a chamada de odds ratio. É a mesma coisa, eu posso calcular a razão de chances. Eu vou fazer um estudo de corte, então eu posso calcular o risco relativo. Ou hazard ratio, né, também, que é um tipo de risco relativo. Eu vou fazer um estudo, um ensaio clínico. Eu calculo o número necessário para tratar. Posso calcular a diferença de médias, razão de médias. Então, assim, cada medida de associação, ela vai ser calculada a depender do meu delineamento do estudo, né? Então, eu não posso calcular risco relativo para estudo transversal, porque estudo transversal não estima risco. Então, eu não posso. Mas razão de chances e razão de prevalências eu consigo calcular em um estudo transversal, né? Então, é importante. Quem quer fazer estudos transversais ou qualquer outro tipo de estudo epidemiológico, tem que estudar epidemiologia. Não tem jeito. Além de estudar estatística, estudar epidemiologia, para vocês conseguirem fazer análise de dados. Não tem como ser assim, vou na doida, vou procurar no Google, não. Tem que pegar o livro mesmo, estudar o que é uma razão de chance. O que é chance, o que é razão de chances, como é que ela é calculada, em qual tipo de estudo ela pode ser calculada, né? Então, é importante que vocês estudem a epidemiologia junto com a bioestatística, e não a bioestatística sozinha. E aí tem outras técnicas avançadas que são usadas em vários tipos de estudo epidemiológico, que tem análise espacial, análise de sobrevida, também chamada de sobrevivência, análise de componentes principais, de cluster, discriminante linear, fatorial, série temporal. Aí tem muitas técnicas de machine learning, que é aprendizado de máquina, que está super utilizada hoje nos estudos da área da saúde. Então, o aprendizado de máquina é muito utilizado e é interessante quando a gente tem um grande volume de dados. Então, é muito legal e consegue gerar boas predições, às vezes até melhores predições do que o modelo de regressão. Está muito em alta o uso do aprendizado de máquina nas análises estatísticas de estudos epidemiológicos. Então, aqui, eu só mencionei para vocês saberem que existe. Óbvio que eu não vou explicar isso para vocês hoje. Tem coisa aqui também que eu nunca rodei, eu nunca fiz, que eu também estou aprendendo. Mas a parte de análise dos dados é uma área de muito crescimento, com muita atualização. Só que vocês precisam primeiro saber o básico disso aqui, para depois chegar no mais avançado, né? Isso aqui é só para exemplificar mesmo e vocês entenderem a importância desse plano de análises para que o projeto de vocês se transforme em um trabalho acadêmico de qualidade e também em um artigo, que é o produto desse trabalho acadêmico, e seja publicado em uma boa revista, com dados confiáveis, né? Que é isso que a gente espera de um estudo acadêmico, de um estudo científico. E aí existem algumas ferramentas para a gente analisar esses dados. E aí, os softwares mais utilizados, né? É o RStudio, que não é um software, é uma linguagem de programação, que é gratuito. O Stata, que é pago, que ele é um ótimo software, mas infelizmente ele é muito caro e ele é pago. O SPSS é um software muito bom também, mas ele não faz tantas análises quanto o RStudio faz, e ele também é pago. O Python é linguagem de programação, assim como o R, mas ele é mais utilizado pelo pessoal da tecnologia da informação, né? Mas tem muita gente na área da saúde também que já utiliza o Python. É uma excelente linguagem de programação, assim como o R. E o Jamovi, que é um software, que ele é gratuito, ele usa o R como base e ele é muito fácil
manusear. Geralmente eu indico e apresento o Jamovi para quem está começando a fazer análise de dados, né? Que a pessoa não precisa fazer um comando de programação, ela consegue clicar ali no menu e escolher qual teste ela quer fazer. Então é bem fácil de manusear o Jamovi. E além disso, né, o pesquisador ele tem que criar estratégias para interpretar e visualizar esses dados dentro do software. Aí vai entrar aqui, ele vai escolher o tipo de estudo, o tipo de teste estatístico que ele tem que fazer, ele vai escolher qual tipo de gráfico ele quer mostrar aqueles dados, né? Então, tudo isso aqui entra no seu plano de análise. E aí, a gente não pode esquecer da parte ética da análise dos dados. Então, eu preciso prevenir o viés, os possíveis vieses do meu estudo observacional ainda antes de coletar os dados. Então, eu estou fazendo o planejamento da minha pesquisa, estou escrevendo o projeto de pesquisa. Quais são os possíveis vieses de um estudo observacional? Viés de seleção tem a ver com como eu recruto a minha amostra, e o viés de seleção é muito, muito comum quando a gente tem amostras muito pequenas. Isso dá problema na análise estatística. Quando a amostra é muito pequena, aí o que seria pequena para a estatística? Abaixo de 30. Para a epidemiologia, 30, 40, 50 é considerado uma amostra pequena. Mas para a estatística, 30, acima de 30 é uma boa amostra. O que quer dizer falar que é uma boa amostra? Significa que, quando eu faço um teste estatístico, eu possivelmente vou encontrar alguma associação. Quando eu tenho acima de 30 indivíduos. Se eu tiver abaixo de 30 indivíduos, dificilmente eu vou encontrar alguma associação. Então, para o estudo epidemiológico, quanto maior a amostra, melhor vai ser aquele estudo, né? Porque eu vou conseguir possivelmente encontrar as associações que realmente existem e o resultado do meu estudo vai ser um resultado mais condizente com os melhores estudos da literatura. Então, o estudo epidemiológico bom é um estudo que tenha a maior amostra possível, para que eu consiga fazer o que a gente chama de validade externa do estudo. O que é a validade externa? Eu pegar os resultados que eu encontrei no meu estudo e conseguir generalizar esse resultado para a população como um todo, mesmo que eu trabalhe com uma amostra. Mas minha amostra ela tem que ser de preferência probabilística e grande, para que eu tenha um estudo com boa validade externa, que é a capacidade de generalização desses resultados. Então, eu tenho que prevenir o viés de seleção quando eu faço o recrutamento da amostra, o cálculo amostral, viés de informação. Então, se eu vou coletar dados primários, eu tenho que treinar os coletadores, os pesquisadores que vão estar ali na coleta de dados. Todo mundo tem que registrar o dado da mesma forma para evitar os erros no registro e na coleta. Então, por exemplo, se eu vou fazer um formulário, eu vou perguntar para o participante: quantos anos você tem? Aí a pessoa vai responder: quantos anos completos você tem? Eu tenho 26 anos. A pessoa, o pesquisador vai colocar 26. Se ele fizer essa pergunta de outra forma, pode ser que a pessoa não entenda e não queira responder. E aí vai ter dado faltante. Isso implica na existência do viés de informação, que tem a ver com erro na coleta dos dados. Então, a gente tem que evitar o erro na coleta antes de coletar. Como é que a gente faz isso? Treinando os coletadores, que não necessariamente quem vai coletar é o pesquisador principal. Às vezes tem outros outros pesquisadores que estão no estudo com você, que vão coletar os dados. Então, essas pessoas precisam estar treinadas para que não haja viés de informação, que tem a ver com erro. Isso implica também na análise dos dados, nos testes estatísticos, né? Esses viés de confusão, como eu tinha falado com vocês, a gente tem que tratar esses vieses também e relatar no projeto como tratar esses vieses antes de coletar os dados. E o viés de memória também, que geralmente vai estar presente, a depender da pergunta que eu vou fazer. Se eu quero investigar um desfecho que está no passado da pessoa, que já tem não sei quantos anos, pode ser que ela me dê uma resposta incorreta, porque ela não vai lembrar exatamente. Então, esse é um viés de memória. Eu tenho que tentar minimizar esses vieses e ter uma boa amostra, uma grande amostra, para que o erro estatístico seja menor. Quanto maior a amostra, menor o erro estatístico do meu estudo. É importante ter transparência nos métodos. Então, quando vocês forem elaborar o projeto, o método tem que ser uma seção extremamente detalhada, com todas essas subseções que eu falei com vocês. E cada subseção deve ser executada, porque esse projeto de pesquisa, muito bem descrito, vai para o Comitê de Ética em Pesquisa e eles vão analisar em relação à proteção dos participantes, aos riscos
que aqueles participantes do seu estudo vão estar submetidos. Então, esse método do que vai ser feito com o participante, com os dados dos participantes, tem que estar muito bem descrito. Muito bem descrito. E a gente tem que ter, depois que coleta os dados e faz as análises, responsabilidade na interpretação dos dados, né? Eu não vou interpretar da minha cabeça do zero. Eu tenho que interpretar os dados com base no que já foi publicado. Se o que eu encontrei não condiz com resultados de outros estudos, possivelmente eu tenho algum viés que eu não consegui controlar. Aí eu tenho que interpretar esse resultado com muito cuidado, com muita parcimônia, porque está muito diferente de outros estudos. Então, eu não posso falar que o que eu fiz está exatamente correto, não. Todo estudo observacional, toda pesquisa, na verdade, tem limitações. E essas limitações, incluindo quais os vieses aquele estudo tem, devem ser descritas tanto no método, os possíveis vieses do estudo, quanto no final da discussão, você apresentar as limitações do seu estudo. A gente tem que ter muita responsabilidade quando interpretar os dados que a gente coletou. Aí eu coloquei, daqui a pouco eu estou acabando, não vou me estender muito mais não, mas é só para mostrar de forma prática para vocês aqui o que eu estou discutindo, né? E a relação entre a estrutura do projeto com a análise dos dados. Eu coloquei um exemplo. Aqui seria o título de um estudo. Fatores associados à hipertensão em trabalhadoras domésticas e subtransversal. Um exemplo de título. E aí, nesse título, eu consigo já identificar qual é a minha exposição. São esses fatores associados. São várias exposições. Então, os fatores associados são as minhas variáveis independentes, que são as minhas exposições, né? Exposição é igual a variável independente. Hipertensão é o meu desfecho, né? A hipertensão vem depois dos fatores associados a ela, né? Primeiro existem, por exemplo, idade aumentada, consumo de alimentos ultraprocessados, que eles acontecem antes da pessoa desenvolver hipertensão. Então, a hipertensão é a minha resposta, é o meu desfecho. E aí ele também pode ser chamado de variável dependente, né? Ou desfecho, é a mesma coisa. E aí aqui, as categorias do meu desfecho, nesse caso, hipertensão, se a pessoa tem ou não tem. É sim e não. Então, eu tenho um desfecho qualitativo dicotômico, né? Com resposta do tipo sim e não. Aí que eu tenho a minha pergunta de pesquisa, que é o meu problema de pesquisa, né? Quais fatores, esses são os fatores associados, sociodemográficos, clínicos e de hábitos de vida. Dentro daqui tem várias variáveis, aqui tem várias variáveis e aqui tem várias variáveis, né? Quais fatores sociodemográficos, clínicos de hábitos de vida, que são minhas variáveis de exposição, aumentam a probabilidade de desenvolver hipertensão, que é meu desfecho, em trabalhadoras domésticas de Teixeira de Freitas, Bahia. Então, aqui eu tenho a exposição, tenho o desfecho, tenho minha amostra e tenho o local do estudo. Isso aqui é um exemplo de pergunta de pesquisa de um estudo epidemiológico. Aí agora vamos para a hipótese. Eu fiz essa pergunta e o que eu suponho antes de executar a pesquisa, considerando a literatura que eu já tenho, que eu já consultei. Que mulheres trabalhadoras domésticas com idade avançada, baixa escolaridade, obesidade, sedentarismo, com consumo de álcool e de tabaco, são as exposições que eu suponho, né, que eu tenho, estão dentro dessas, apresentam maior probabilidade. Então, aqui eu tenho a exposição, tenho a direção e tenho o desfecho. Apresentam maior probabilidade de desenvolver hipertensão arterial. Minha pergunta é uma pergunta. Minha hipótese é uma afirmação. Depois que eu faço o estudo, isso aqui pode ser negado. Dificilmente vai ser, porque já está bem consolidado na literatura que essas variáveis de exposição em relação ao desenvolvimento de hipertensão. Mas, digamos que ninguém nunca tivesse investigado sobre isso, essa hipótese poderia ser negada, né? Mas aqui é uma hipótese, vem antes da minha tese, né? Eu só vou ter a tese quando eu tiver resultado. Aí, seguindo esse mesmo estudo aqui dos fatores associados à hipertensão, um exemplo de objetivo geral, que tem a ver com o meu problema de pesquisa e com minha hipótese. Tem tudo é uma relação. Investigar os fatores sociodemográficos e clínicos associados à hipertensão em trabalhadoras domésticas de Teixeira de Freitas, Bahia. Esse é um exemplo de objetivo geral. O método. Aí, o que eu tenho no método? O delineamento do estudo, o estudo transversal. A amostra. Eu vou
fazer uma amostragem probabilística do tipo estratificada, a gente descrever qual tipo de amostragem eu vou fazer e quais são os participantes do meu estudo. Nesse caso aqui são as trabalhadoras domésticas de Teixeira de Freitas, né? Eu vou apresentar os participantes e o cálculo amostral e a técnica de amostragem na subseção amostra. No método, depois que eu falo lá do local do estudo, que eu apresento minhas variáveis, meu instrumento de coleta de dados, na parte da análise, aí eu vou trazer a estatística descritiva, com média, mediana, desvio padrão, intervalo interquartílico, frequência absoluta e relativa, e o cálculo da prevalência da hipertensão, que é o meu desfecho. Eu estou fazendo estudo transversal, eu preciso calcular a prevalência do desfecho. Isso aqui é a minha estatística descritiva. Aí depois, na minha análise, eu vou falar sobre a estatística analítica. Primeiro, eu vou fazer a análise bivariada, usando testes ou paramétricos ou não paramétricos, ou usando os dois tipos, depende das variáveis que eu tenho. E aí, depois que eu fiz a análise bivariada, eu quero saber os fatores associados e calcular a razão de chances ou a razão de prevalência. Aí eu vou usar um modelo de regressão. Ou eu vou usar a regressão logística, se eu quiser estimar a razão de chances e o intervalo de confiança dessa medida de efeito. Ou eu vou fazer a regressão de Poisson com variância robusta, se eu quiser saber a razão de prevalência e o intervalo de confiança. Isso aí, dentro do modelo de regressão, a gente inclui as variáveis de exposição e inclui também as covariáveis, inclui todas as variáveis que tiveram associação na análise bivariada. Inclui no modelo para saber realmente quais são os fatores associados à hipertensão em trabalhadoras domésticas. Então, o tipo de análise que eu estou fazendo é para responder o meu objetivo e, consequentemente, a minha pergunta de pesquisa. Porque o objetivo tem total relação com o meu problema e com a minha hipótese. Está tudo relacionado. Eu coloquei aqui em relação à aplicação dessa análise, porque a gente vai conseguir estimar ou a razão de prevalências ou a razão de chances, que é a odds ratio, para conhecer a influência de cada variável no modelo, no diagnóstico de hipertensão. Então, aqui seria um exemplo dessa conexão entre problema, tema também, né? O tema, hipertensão arterial é o tema, mas a gente tem o tema, o problema, hipótese, objetivo e o método. E aqui eu coloquei um exemplo de instrumento de coleta de dados para esse estudo aqui. Então, no instrumento tem lá, primeira seção do instrumento, fatores sociodemográficos. Qual é a sua idade? Resposta numérica em anos completos. Qual é o seu nível de escolaridade, fundamental, médio, superior? Qual é a sua renda mensal, salário em reais? Qual é o seu estado civil? Então, isso aqui, essas variáveis, elas são perguntas. Vocês conseguirem ver de onde saem as variáveis do estudo. Quantos filhos você tem? Variável número de filhos, resposta numérica. Quantas horas você trabalha por dia? Resposta numérica em horas. Eu tenho que colocar a unidade medida sempre que eu trago uma variável quantitativa. Exposição ao estresse no trabalho. Você se sente frequentemente estressada no ambiente de trabalho? Aí já é a variável qualitativa, resposta do tipo sim ou não. Fatores clínicos. Alguém da sua família tem diagnóstico de hipertensão? Resposta sim ou não. Você já recebeu o diagnóstico de hipertensão? Resposta sim ou não. Você faz uso de medicamentos? Sim ou não. Seu consumo de sal, baixo, moderado, alto. Isso aqui a pessoa vai marcar. Ou ela vai responder quando você perguntar, se você estiver entrevistando, né? Então, isso aqui, para vocês verem que cada variável, ela vem de uma pergunta, né? E aí, a resposta da pergunta são as categorias, se for uma variável qualitativa, ou um número que tem a unidade de medida, se for uma variável quantitativa. Aí, aqui também seria outra parte do instrumento, pergunta sobre sedentarismo e prática de exercício físico, qual a frequência do exercício, aí, com que frequência você pratica diariamente, algumas vezes, é uma variável qualitativa, com mais de 3 categorias. Tipo de exercício, também a pessoa marcaria qual tipo, a duração, aí já é quantitativo. Quanto tempo, em média, você dedica à prática de exercícios por semana? A pessoa vai dar em minutos o que ela imagina que ela dedica, se ela faz exercícios, né? Então, isso aqui são exemplos para vocês verem que as variáveis estão contidas nas perguntas que vocês fazem no instrumento de coleta de dados de vocês. Aí, beleza. Coletei os dados, vou montar minha base de dados. Então, eu coloquei aqui um print, também é uma base que eu criei, só para mostrar aqui na aula para vocês. A pergunta lá, quantos anos você tem? A variável idade, ela está na coluna, essa é a idade. Aqui são os dados da variável idade. Os valores de idade
indivíduo 1, 45 anos. Indivíduo 2, 38. Indivíduo 3, 50. Variável escolaridade. Qual o seu nível de escolaridade? Ensino médio, superior, fundamental? Cada indivíduo deu uma resposta. Renda em reais. 1.500, 2.300, 1.200. Cada indivíduo deu uma resposta. Aí, qual o seu estado civil? Era uma pergunta. Aqui, eu não posso botar acento, letra maiúscula, espaço. Então, ficou estado, underline, civil. Casada, separada, viúva, solteira, né? Aí vai ter a resposta aqui. Número de filhos, eu abreviei. Num, underline, filhos. 2, num, 3. Carga horária de trabalho, também foi uma pergunta lá. O nome da variável ficou reduzido, sem espaço, sem acento. Aqui tem os dados. Estresse no trabalho, ela vai responder lá se sim ou se não. Aqui são os dados. E isso para todas as variáveis do estudo. Aí eu marquei aqui para vocês saberem. Quais são os fatores associados que a minha exposição tem a ver com a minha pergunta, com a minha hipótese, né? Quais são os fatores associados que eu estou investigando se eles realmente são associados à hipertensão? Idade, escolaridade, renda, estado civil, carga horária de trabalho, história familiar de hipertensão, consumo de álcool, de tabaco, peso e altura. Aí tem outra aqui, ó. Frequência de exercício, tipo de exercício, duração do exercício, motivo quando não faz exercício, tempo sedentário. Esses seriam os possíveis fatores associados à hipertensão que eu estou investigando, se eles são ou não associados. São as minhas variáveis independentes, também chamadas variáveis de exposição. O que eu coloquei de azul é o meu desfecho, que é o diagnóstico de hipertensão, principalmente essa aqui, ó. Você tem o diagnóstico de hipertensão? A pessoa vai responder sim ou não. Se ela tem um desfecho. Se ela não tem um desfecho. Então, o desfecho de hipertensão tem duas categorias. Aí, eu fazendo uma pergunta, você usa algum medicamento para hipertensão? Digamos que eu falo assim, você usa algum medicamento? Aí a pessoa fala assim, uso. Aí você fala assim, qual você usa? Aí ela fala, losartana. Mas você tem hipertensão? Não tenho. Aí ficaria discrepante. Ela usa losartana por quê? Será que ela não sabe que ela tem hipertensão? Né? Aí seria um exemplo de ter essa discrepância aqui. Ó. Ela usa medicamento, mas ela diz que não tem hipertensão. Isso seria algo a ser discutido também. Será que as pessoas elas têm consciência do diagnóstico de hipertensão? Elas têm letramento em saúde, né? Seria algo a ser discutido na sessão de discussão do estudo, quando tem esse conflito mesmo ali na coleta de dados, né? Para esse estudo, possivelmente poderia ser algo relevante se a maioria dessas mulheres tiver ensino fundamental apenas, né? Isso seria algo importante a ser discutido. E aí o que eu coloquei em rosa são as covariáveis, porque não estava lá como exposição quando eu fiz meu plano de análise, mas são variáveis importantes para eu investigar, já que são mulheres trabalhadoras, então, número de filhos são covariáveis, porque não está na minha exposição. Estresse no trabalho é uma covariável, consumo de sal é uma covariável. Então, só para vocês verem uma base de dados, um exemplo, identificarem as perguntas do instrumento de coleta de dados que vocês fizeram. Aí aqui também, né, relacionado ao exercício físico, também faz parte da exposição, que a gente tinha suposto lá na hipótese. E aqui, eu fiz aqui um checklist, né, para vocês saberem a sequência para fazer esse plano de análise dos dados. Primeira parte, meu problema de pesquisa, eu preciso ter hipótese, fazer meu objetivo geral e depois os específicos, que tem que estar dentro do geral, né? Outras coisas que eu pretendo alcançar no meu estudo, que eu consigo alcançar. O delineamento, que é o tipo do estudo, a amostragem, tem que apresentar as variáveis de exposição, se for estudo observacional, de intervenção, se for ensaio clínico, o desfecho e as covariáveis. Eu tenho que escolher e apresentar o instrumento de coleta de dados no meu método. Se ele for de outro autor, ele foi validado? Quem criou o instrumento? Quem validou? O que esse instrumento mostra? Apresentar o instrumento e referenciar, se ele não é meu. Se eu criei, eu tenho que escrever como eu criei, com base em que eu criei. Né? Isso tem que estar descrito ali na subseção do método chamada coleta dos dados. E eu tenho que escolher o tipo da minha análise estatística, considerando a natureza das minhas variáveis, o meu problema, a minha hipótese, o meu objetivo e meu tipo de estudo. Então, isso aqui vem por último, quando eu faço o meu projeto de pesquisa. É a última coisa que eu vou pensar é a análise. Eu preciso ter tudo isso aqui para eu conseguir pensar na análise.
E aí, beleza, fiz o plano de análise, fiz meu projeto de pesquisa, foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, agora eu vou para o local do estudo coletar os dados. Coletei os dados, tenho os dados coletados, vou inserir esses dados coletados em uma planilha do Excel ou do Google Planilhas, a planilha que eu quiser utilizar, ou do LibreOffice, enfim, que é a Calc, né? Vou inserir meus dados em uma planilha. Quando eu coloco esses dados coletados em uma planilha, eu vou ter minha base de dados, e aí eu vou ter a base e eu preciso tratar a base, considerando digitação, nome das variáveis, verificar se tem dado faltante, para eu poder realizar o tratamento necessário de acordo com a situação dos meus dados, né? Depois que eu tratei minha base, aí eu vou começar a realizar as análises estatísticas. Tanto a parte descritiva, quanto em relação à análise bivariada, usar modelos de regressão, usar aprendizagem de máquina, usar análise de sobrevivência, que aí vão ser as análises mais avançadas. Depois que eu realizei as análises, eu vou ter meus resultados. Tendo meus resultados, eu vou criar a nova seção do meu, que agora já não é mais projeto, já é uma dissertação, uma monografia, uma tese, chamada de resultados. Dentro da seção resultados, o que vai constar? As tabelas e os gráficos relacionados ao que eu encontrei nas minhas análises estatísticas. E aí, depois da seção resultados, eu vou criar a seção discussão. Discussão do quê? Dos meus resultados, comparando esses resultados com resultados de outros estudos parecidos com o meu. Se meu estudo é transversal, eu tenho que procurar estudos transversais que investigaram, às vezes, o mesmo desfecho que eu e saber o que eles encontraram. E aí eu comparo com os meus resultados. E, por fim, depois da discussão, que é a parte mais complicada de fazer da pesquisa, eu acho. A discussão é complicado, escrever discussão, você tem que ler muito e refinar a escrita, e nunca tá bom, e procurar referência atualizada. Então, a discussão não é fácil de fazer. Por fim, são as conclusões. E a conclusão, eu só posso colocar o que eu encontrei. Eu não posso colocar na minha conclusão algo que eu não fiz na minha pesquisa. A minha conclusão tem que responder diretamente ao objetivo geral. Sempre. Responder ao objetivo geral. E aí eu imagino a cara de vocês, né? Meu Deus, é muita informação, né? É muita informação, fato. Mas, aos poucos, vocês vão se familiarizando. Porque, assim, eu trouxe um panorama geral. Óbvio, tem muito mais coisa dentro do que eu estou falando. Então, é importante, principalmente os mestrandos, que vocês estudem sobre epidemiologia se o seu estudo é epidemiológico. Então, se eu vou fazer estudo transversal, eu vou lá para o livro de epidemiologia. O que é o estudo transversal? Como é que ele deve ser feito? O que eu tenho que calcular nesse estudo transversal? Quais os tipos de análise que eu posso fazer no estudo transversal? Então, você tem que estudar epidemiologia antes de coletar seus dados. E antes de analisar, consequentemente, né? Então, não adianta pensar só, eu quero fazer um modelo de regressão logística. Você não sabe nem o que é um teste quadrado? Não pode. Você não sabe nem o que é prevalência. Então, não tem como ir para o modelo de regressão, né? Então, são aprendizados sucessivos. Tem que ir na escadinha mesmo, subindo, até conseguir fazer uma análise estatística mais robusta. E aí, para ajudar vocês a escrever, eu coloquei o link aqui da rede Equator. Existem guias de comunicação científica, né? Tem o Consórcio, o Strobe, o Prisma, para cada tipo de estudo. Então, esses guias, eles não são é obrigatório usar. Não é obrigatório. As revistas, geralmente, na área da saúde, elas recomendam fortemente que você use um guia de comunicação científica para escrever o seu artigo. Então, mesmo que ele é voltado para a escrita de artigo, é muito importante vocês consultarem os guias para escreverem os projetos. Recomendo bastante, né? De acordo com o seu tipo de estudo. Então, vocês entrarem lá na rede Equator, consultarem esses guias de comunicação científica. E aí, para tentar acalmar vocês em relação às análises, a parte estatística mesmo, na internet tem muito material bom. Eu fiz algumas sugestões aqui. Tem um canal de Fernanda Pérez, ela é uma biomédica, ela é doutora e ela é excelente analista de dados. Ela trabalha com o R, ela mostra, acho que com a SPSS também, algumas
algumas análises, mas ela explica muito bem sobre o R, ela tem muitos vídeos, é excelente. Se vocês quiserem aprender a usar o R, aprender a fazer as análises, é um canal do YouTube que eu recomendo que vocês acessem, que é Fernanda Pérez, Estatística Aplicada à Vida Real. Vale a pena. E tem esse outro também, que é o canal Pesquisa. Eu sempre recomendo, quando eu dava aula de bioestatística, que ele fala muito sobre o Jamovi, que é um software gratuito, muito fácil de usar, que não precisa você saber linguagem de programação, que você consegue clicar e escolher o teste que você quer fazer. Ele é muito, muito amigável para quem nunca teve contato com a análise dos dados. E que é o professor Heitor, ele é professor de odontologia da USP. Ele tem cursos sobre bioestatística, análise dos dados. Ele é excelente, extremamente didático, linguagem fácil. Recomendo muito que vocês assistam também os vídeos do canal Pesquise, principalmente para quem está começando, ajuda demais e ele tem uma linguagem muito boa e muito fácil. Isso aqui é um site para fazer cálculo amostral, que é da USP também, né? Que é estatística.bauru.usp. E aí tem como fazer vários tipos de cálculo amostral, a depender do seu tipo de estudo, do que você pretende investigar. Você tendo o dado da população, ele calcula a amostra, sem você precisar fazer cálculo nenhum, ele faz automaticamente. Recomendo também para calcular a amostra, esse site da USP. E tem o OpenApp também, que é outro site que dá para calcular a amostra e fazer algumas outras análises mais simples também. Ele é gratuito, é só acessar na internet, é bem legal. Eu uso mais para calcular a amostra, né, o tamanho amostral. Ele é bem facinho de manusear. E existem alguns cursos na internet. Então, no YouTube, tem gente que dá cursos gratuitos sobre o R, por exemplo, sobre o Stata, sobre o SPSS. Tem muito material bom no YouTube, muito material bom no YouTube. E muito material bom, assim, de cursos gratuitos também. Então, para quem é servidor público, por exemplo, tem um curso de análise de dados em linguagem R, que é aberto para qualquer servidor público federal. Pode consultar no ENAP, né, que é a Escola Virtual do Governo Federal. Então, recomendo também, quem for servidor público, fazer o curso sobre análise de dados usando o R, que na saúde o R é muito utilizado. E aí, onde é que a gente pode analisar esses dados, né? Então, eu falei do R, falei do Jamovi, falei do Stata, falei do SPSS, mas tem outros softwares, né? Tem o SAIS, que é pago, o SPSS também é pago, o Python é gratuito, o R é gratuito, o Stata é pago. Aqui a interface do Jamovi, ele é muito facinho. Então, aqui tá vendo, ó? Quando você clica aqui em exploração, você faz a estatística descritiva. Você clica em testes T, tem vários testes aqui, paramétricos e não paramétricos, para fazer análise bivariada. A ANOVA também tem os testes, os tipos de ANOVA, quando tem mais de 3 grupos. Regressão, tem vários tipos de regressão. Frequência, você faz teste quadrado, exato de Fischer. Então, o Jamovi, ele, que a gente chama de point and click. Você abre o software e clica no teste e ele faz automaticamente. Não precisa você saber programação. É bem fácil de usar. Então, recomendo bastante que vocês baixem o Jamovi. E ele usa o R como base. Então, dá pra gente usar o R dele do Jamovi também. Então, é bem legal usar o Jamovi. O RStudio, essa aqui é o R. Tem o R original, que ele só tem essa caixinha aqui, o R original. E o RStudio, que tem uma visualização um pouco melhor. A gente digita os comandos aqui, o resultado sai aqui sai gráfico. E aqui saem os vetores que a gente cria nos comandos, né? Aparentemente parece difícil, mas quando você aprende, dá para manusear também o R. Recomendo fortemente que, se vocês quiserem aprender a usar algum software estatístico, que seja o RStudio. Ele é o mais utilizado e é um dos mais completos, tanto o R como o Python. Aparentemente é difícil, na prática é mais difícil ainda. Dá para aprender, aos pouquinhos dá para aprender. O SPSS, ele também é do tipo de clicar, ele é fácil de usar, só que infelizmente ele é pago, né? Assim como o Stata. O Stata, eu até botei aqui, o Stata aqui, ele também é pago, ele é super caro, e ele é de clicar, mas também dá para fazer os comandos de programação aqui no Stata. Só que a limitação do preço, né, é uma coisa complicada. Dá para usar o Python, que assim como a linguagem de programação é gratuita, dá para usar ele pelo Google, sem baixar nada, pelo Google Colab. A gente consegue botar os comandos de Python e ter os resultados pelo Google Colab, só tendo acesso à internet. E dá para usar o Python no computador, baixando um outro programa chamado Visual Studio Code, que dá para usar o Python também. Eu não tenho muita aproximação com o Python, já usei o Google Colab uma vez, mas minha aproximação maior é Jamovi, o Stata e o R. O SPSS eu já usei também, mas hoje em dia eu estou usando só o R. E o Stata é pago, né, que eu mostrei para vocês. E tem o SAIS também, que ele é um ótimo software, ele faz várias análises, só que ele é pago. E para quem tem e-mail institucional, tipo assim, eu e Maria Luísa, a gente consegue
acessar o site, que a gente tem um e-mail @fsb, mas é muito restrito, né? Porque tem que ter um e-mail institucional, então não seria tão interessante aprender o SAIS, é melhor aprender o R, ou já movi, né? Tem o App Info também, que é gratuito, que é um software feito pela Organização Mundial de Saúde. Ele também é do tipo de clicar e fazer as análises. A gente consegue criar bases de dados aqui dentro também, criar gráficos. Ele não é difícil de mexer, mas ele não é mais tão usado, porque ele tem restrição no tipo de análise que ele faz. Mas é uma opção também fácil para quem está começando a fazer análise estatística. E aí um plus, já estou acabando, gente, assim, já é porque é muita coisa. Um plus, para deixar vocês mais calmos, é que hoje em dia a gente tem a inteligência artificial. Os últimos 2 anos, assim, tem um boom na análise dos dados, porque a gente pode usar a inteligência artificial para análise dos dados. E não é antiético usar para análise dos dados, né? Se eu coletei meus dados de forma ética, tudo certinho, eu posso usar ChatGPT, o Copilot, o DeepSeek, o Gemini. Gemini, acho que, não sei se consegue, mas ChatGPT, Copilot e o DeepSeek, a gente consegue elaborar comandos para usar dentro daqueles softwares que só funcionam com comandos e fazer as análises, sem que a gente saiba a programação. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Eu fiz um prompt simples no Copilot, só para vocês verem. Botei assim. Isso aqui é o Copilot, que eu uso bastante para poder elaborar comando. Elabore comandos do RStudio para que eu consiga obter estatísticas descritivas, medidas de resumo, frequências e gráficos, e as analíticas, teste Q quadrado, teste RStudent, segundo a natureza das minhas variáveis, com a base de dados que eu dei o nome de Renata, as covariáveis sexo, idade, renda, IMC, peso, altura, blá, 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 hipertensão sendo meu desfecho principal, sim ou não, e consumo de alimentos ultraprocessados sendo minha exposição. Sim ou não? Fiz um prompt assim, pequenininho, obviamente. Se eu quero que a inteligência artificial me dê comandos muito bons e bem feitos, eu tenho que detalhar meu prompt o máximo que eu puder. Botar todas as minhas variáveis, colocar o nome da minha base de dados, deixar ele bem explicativo, né? Para a inteligência artificial falar, olha, entendi, peraí que eu vou rodar, vou gerar para você os comandos. Aí eu fiz esse comando simples, e aí ele gerou para mim, ó, os pacotes que eu tenho que baixar no R, como é que eu vou colocar minha base de dados dentro do R, ele elabora tudo. Ó, isso aqui é o comando para eu poder ter média, medianas e o padrão, comando para calcular a média, mediana, do IMC, da renda, da idade, como é que eu calculo frequência absoluta e relativa das minhas variáveis categóricas. Ele gera todos os comandos de programação que eu pedi. Aonde então, foi esse, Renata? Esse aqui é o Copilot, que é da Microsoft. É o que eu mais uso. Mas se você for no ChatGPT, na versão gratuita, ele faz a mesma coisa. Se for no DeepSeek, ele faz a mesma coisa. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial ao nosso favor. Então, aqui, ele não está analisando, ele não tem meu banco de dados, minha base de dados, está com a minha base. Eu estou dando ordens para ele me mostrar os comandos que eu preciso para analisar a minha base. Então, a gente tem que usar a nosso favor, né? É importante. Por exemplo, eu sou enfermeira, eu não sou programadora. Eu não sou formada em ciência da computação. Hoje em dia, eu já tenho, como eu estou usando bastante o R, alguns comandos já ficam coisa mais automática. Mas eu ainda tenho dificuldade em saber programar, porque eu não sou programadora. Então, a inteligência artificial ajuda bastante a gente fazer os comandos, desde que aí eu tenho que ter o conhecimento da epidemiologia, da estatística para pedir certo. Se eu pedir errado, ela vai gerar o que eu pedi. Aí também não vai adiantar, né? Por isso que tem que estudar bastante. E aí, uma outra solução, mas infelizmente ela é paga, ela tem um limite na versão gratuita, tem uma inteligência artificial chamada Julius, julius.ai/chat, que ela também faz análise de dados, né? E aí você coloca, aqui você consegue anexar a sua base de dados. É importante que não tenha identificação de nenhum participante para você fazer isso. Tem que ter a base já tratada, limpa, sem identificação, toda codificada. De preferência, tirar até os códigos, tirar a identificação de qualquer participante. Você consegue colocar a base dentro dessa IA e ela faz algumas análises estatísticas para você. Que é a Julius IA, né? Também é uma solução aí para minimizar o desespero de vocês. E aí eu encerro por aqui, agradeço a atenção de vocês. A gente já passou 30 minutos quase do
do planejado, mas aqui seria a orientadora de vocês, a Maria Luísa, depois que vocês tiveram a aula de plano de análise, procurando vocês para saber sobre a análise do trabalho de vocês, né? E aí eu deixei aqui meus e-mails, né? O meu primeiro e-mail institucional, o segundo é institucional do Gmail, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, enfim, estou disponível aí. E é isso, gente. Eu espero que, mesmo que seja muita informação, que vocês tenham conseguido absorver alguma coisinha e que vocês consigam entender como é essencial elaborar um bom projeto de pesquisa antes que você se proponha a coletar os dados. Porque se você for coletar os dados sem ter o que deve ter no projeto de pesquisa, sua coleta vai gerar resultados errados e análises erradas, consequentemente, né? Então, eu espero que vocês tenham, pelo menos, ficado sensíveis a essa questão de elaborar um bom projeto de pesquisa antes de pensar na análise estatística, tá? E aí, depois a gente faz outros encontros, aí eu falo de bioestatística, a gente discute algumas análises, pode fazer alguma parte mais como oficina, para vocês abrirem o software junto comigo e a gente manejando junto, né? Mas é importante que seja um aprendizado sucessivo, né? Para não ser tudo de vez. Então, primeiro começar na parte descritiva, depois analítica, para depois ir para modelo, e aí vai dificultando com o tempo. Obrigada, gente. Desculpa a demora aí. Muito obrigada, Renata. Na verdade, eu acho que você conseguiu, né? Em um curto espaço de tempo, mesmo assim passando um pouquinho, mas fazer um resumo muito conciso, mas também muito propício sobre os passos da análise estatística. É muito bom quando a gente, enquanto estudante, né, eu penso aí quem estava assistindo, que consegue ver todas as etapas, né? Aonde que eu vou chegar? Na verdade, assim, a forma mais fácil da gente aprender é a gente entender aonde que a gente vai chegar. Porque se você sabe aonde você vai chegar, o meio do caminho você vai se apropriando daquilo que é necessário. Então, quando você trouxe lá as tabelas mostrando as covariáveis e tal, isso eu penso que tem ajudado bastante os estudantes. E eu acho que a gente poderia, destrinchar um pouco mais, mas a gente não tem tempo, de fato a gente já está no limite, né, do horário, que amanhã já é um novo dia. Mas assim, aquele resumo, né, para quem está assistindo e principalmente para os meus orientandos, aquele resumo do plano de análise estatística que você foi colocando, a questão da importância de seguir o Strobe para fazer esse planejamento, entender as variáveis, olhar os instrumentos. E a etapa que você foi mostrando o questionário, né, a questão das perguntas e como que elas são as opções de resposta, eu acho que esses 3 materiais que você trouxe são materiais que quem vai escrever o projeto ou quem vai conduzir a análise precisa se apropriar desse momento, né? Esse checklist, o Strobe, no caso, para quem for fazer estudos observacionais, né? E outros desenhos, por exemplo, ensaios controlados, vai buscar outras diretrizes. E o questionário, acho que são as 3 coisas que o estudante tem que ter para fazer esse planejamento. E eu concordo muito com tudo que você foi colocando, que não dá, vou pegar a fala do que eu falei, se eu sei onde eu quero chegar, eu vou buscando as informações para colocar no meio. Se eu não sei aonde eu quero chegar, a chance de eu chegar a lugar nenhum é muito grande. E geralmente é um problema, porque quem não faz esse planejamento, quando chega lá que coletou os dados, não sabe o que fazer com os dados. E aí tem que refazer a análise, tem que refazer às vezes a coleta, às vezes tem que refazer até o objetivo e o problema, porque não tem muito o que fazer. Então, assim, esse panorama que você trouxe para quem está começando um projeto de pesquisa, como eu tenho vários estudantes aqui assistindo, né, que está escrevendo o projeto nesse momento, é muito, muito importante. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por sua disponibilidade, obrigada por toda a bagagem que você tentou trazer consolidada, assim, porque isso aí é uma disciplina, são várias disciplinas, na verdade, de estatística, tudo juntinho, né? E essas dicas que você deixou no final também são muito importantes. E aos estudantes que ficaram aí até o final, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado. Essa aula ela vai estar disponível no canal do Nesp. Depois a gente coloca
lá no Instagram, então quem quiser ir depois assistir novamente, vou divulgar também a professora Renata passar para vocês. E é isso, pessoal, muito obrigada, uma ótima noite. Renata, muito obrigada mesmo, uma ótima noite para você. Obrigada, gente, boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Pro. Nada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.